Você parece nervoso, cara. Um pouco. Um pouquinho? Faz parte. O ambiente a bordo é descontraído. Aí não dá. Eu tava lá, pô. Mas à medida que o avião sobe, o tempo começa a fechar. 5 ou 10 minutos depois da decolagem, a gente entrou nas nuvens. E dali em diante, por talvez uns 20 minutos, era um total apagão. Ou seja, tudo ao redor do avião estava branco. Não dava para ver o solo, o oceano nem nada. Atravessa as nuvens. Vai atravessar. Dá uma aflição. Will e os rapazes se seguram firme, respeitando a principal regra do paraquedismo. Por segurança, paraquedistas não saltam nas nuvens. Afinal, você pode perder a noção de espaço. Estamos atravessando as nuvens, tá? A gente esperava ficar acima das nuvens em alguma hora. Mas não deu. Sem perspectiva de sair daquelas nuvens, eles decidem voltar. A nuvem tá muito densa. Não vale a pena correr o risco. Foi um pouco frustrante, mas a gente já tinha feito outros saltos. Então bola pra frente. A gente já estava acostumado com nuvens e que não se salta no meio delas. Mas quando o avião vira e retorna para a base, eles encontram sérios problemas. Em questão de 20 segundos, começou uma leve turbulência. Odeio esse aperto. E só foi piorando. Tá certo. Aí o avião entrou em uma forte turbulência. Segura aí. Garanto que eu não me sentia no parque de diversões. Eu não queria estar naquele mini avião rodopiando no céu. Se segura aí! Não dá pra sair. Não. Segundos depois, o avião começa a perder o controle. Temos que sair. O avião estava desgovernado e até começou a inclinar. Eu ia pro teto, depois ia pro chão e ficava assim. Fiquei em choque. Precisamos sair. Vai! Arranca essa porta. Tá descendo. Não tinha muito o que fazer a não ser aguentar firme ou pular. Amarra aí. Com o avião despencando sem parar, Vou abrir a porta. Will e seus amigos precisam recorrer a ações drásticas de emergência. Abre. Naquela hora todo mundo estava na porta, tentando abrir. Era o que restava. Vai abrir isso aí. Meu Deus! Levou umas 4 tentativas para abrir, porque o avião jogava a gente de um lado pro outro. Vai! Apesar de não terem noção da altura e se terão tempo suficiente para abrir o paraquedas, Tem que pular! eles mergulham no vazio. Assim que a porta abriu, eu já tinha metido o pé. Não queria ficar lá. Eu confiava no meu equipamento e confiava no meu salto, mas no avião não confiava mais. Então pulei. De 5 a 8 segundos depois, meu paraquedas abriu automaticamente. Ou seja, eu estava despencando a mais de 210 metros de altura. A gente estava numa altitude bem baixa. Eu me assustei. Olhei em volta para procurar meus amigos. Vi o Jimmy de paraquedas também. Tava caindo longe para outro lado. O Manny estava caindo de paraquedas mais próximo de mim. Will está desesperado para saber se seu amigo Manny está bem. Fiquei tentando chamar a atenção dele para a gente coordenar o pouso juntos. Manny! Ele não reagiu. Ele estava meio mole. A cabeça estava abaixada. Acredito que ele foi atingido pelo avião quando pulou. Imaginei que ele tivesse morto. Segundos após o salto, Will está em queda livre a 60 km por hora e sem nenhuma ideia de onde irá cair.
O avião caiu atrás de mim. Olhei para trás e vi a cauda do avião saindo da água. Eu estava bem atordoado. Will caiu no oceano e continua preso ao seu paraquedas. Precisa agir rápido para não se afogar. Quando você pousa na água, precisa soltar a cinta do peito para se desprender do paraquedas e nadar. Naquele momento era questão de foco para fazer a coisa certa e aproveitar a chance de sobreviver. Demorei uns 3 minutos e foi bem assustador. Afinal, eu podia me enroscar em alguma das linhas e afogar. Ao subir, Will pensa nos seus amigos. Eles também pularam do avião. Um deles parecia estar com sérios problemas. Eu tirei a camiseta e o tênis, porque eu queria nadar mais leve para encontrar o Manny. Senti que eu precisava agir rápido, porque se ele tivesse inconsciente, era muito importante achar ele para evitar que afogasse. Manny! Jimmy! Manny! Ele não me respondia e eu não via o paraquedas dele, nenhum sinal. Manny! Alguém aí? Alguém? Então nadei para onde eu achei que ele teria caído. Zero notícias dele. Sem ver os amigos, Will é obrigado a encarar o seu isolamento total. Oi! Eu aceitei o fato de que eu estava sozinho de bermuda e no meio do oceano. O avião afundou, não vi o paraquedas, nem o Jimmy, nem o Manny, nada. Só o oceano. Isolado a quilômetros no Oceano Pacífico, Will é tomado por uma sensação de total desespero. Ele não vê nenhuma saída. Eu não via terra, não via barcos. E não seria possível eu aguentar uma noite inteira no oceano. Se era para morrer, por que eu não poderia ter morrido no avião? Em vez de agonizar afogando. Se tiver uma chance, eu vou lutar. Mas se for certeza que vou morrer, por que prolongar? Me mata logo. Meu Deus. Will sabe que essas águas são repletas de tubarões. Eu lembrei que os tubarões são capazes de sentir o cheiro de sangue. E percebi que eu estava indefeso no meio do oceano. Eles poderiam me encontrar de muito longe. Mas ele começa a substituir o medo de tubarões pelo desejo de poderem oferecer uma saída mais rápida. Eu tô aqui! Eu não queria que fosse um processo demorado e arrastado. Quem quer morrer assim? Vamos! Por isso eu decidi que ser devorado poderia ser melhor. Vamos! Pode vir! Vem! Pode vir me pegar! Mas os tubarões não aparecem. E Will começa a refletir sobre a sua situação. Se fosse na costa dos Estados Unidos, a guarda costeira poderia chegar rápido, mas eu estava num país de terceiro mundo. Então pensei, não seja um americano mimado achando que um barco vai vir te buscar. Você tem que aguentar firme. Ou não. Só relaxa. Sozinho no oceano, próximo do anoitecer, Will decide não se entregar. Comecei a pensar mais especificamente nas coisas que eu deveria fazer.
Eu tinha que agir. Não queria gastar energia me debatendo, já que eu poderia boiar me deitando. O mais importante era manter a calma e não entrar em pânico, porque eu sabia que o pânico poderia me matar. Permanecer calmo exigiu de mim desenvolver uma capacidade nova do zero. Foi algo que eu nunca tinha passado. Existe algo puro em tentar viver e dizer: independente de tudo, vou dar o meu melhor. A responsável em terra, Tanya Handel, está esperando os rapazes pousarem no local combinado. Meu estômago começou a revirar quando cheguei e não tinha nenhum paraquedista na zona de pouso. Mesmo pousando em outro lugar, Milt Burton, o dono do clube de paraquedismo, sabe que deve ligar para ela. Densas. Percebi então que estava ficando sério. Theo planejou refazer seus passos até o carro usando o sol. Sem isso. E sem o GPS. Ele não tem nenhuma maneira de se orientar. Basicamente, não conseguia achar exatamente em qual direção devia ir para voltar para o carro. E isso estava me deixando bem desanimado. Então eu arrisquei um palpite. Theo cometeu um erro que pode lhe custar a vida. Em vez de tentar encontrar o caminho de volta, ele deveria ter seguido a regra de ouro do sertão. Se você se perder, fique onde está e espere por resgate. Está demorando. Agora já passou meia hora do tempo combinado. Os amigos de Theo estão preocupados com sua demora. Estava completamente desorientado, a tal ponto que eu não sabia onde era esquerda, direita, cima, baixo, norte, leste e oeste. Olhei em volta e lembro de pensar que já tinha estado ali, que a área era muito familiar. Percebi que não importava onde eu estava. Tudo parecia igual. Theo estava em um dos ambientes mais severos do mundo. Um deserto vasto, sem comida ou água e todo igual. Sem uma bússola e com a luz diminuindo. Theo está completamente perdido. Não sabia como ia me safar e estava começando a anoitecer. Eu soube naquele momento que passaria uma noite ao ar livre se não encontrasse o caminho para casa. Então, nos últimos minutos de luz do dia, ele encontra uma cerca, alguma esperança no meio do nada. Nos disseram que se encontrasse uma trilha ou cerca, se segui-la, ela te levaria de volta à comunidade aborígene. Então tinha que descobrir para qual lado ir. Sua decisão pode ser a diferença entre a vida e a morte. Um caminho o levará ao assentamento aborígene e à segurança, mas o outro o levará ainda mais fundo na selva hostil. A quilômetros de ajuda, comida ou água. Perdido e sozinho, Theo precisa fazer uma escolha difícil. Esquerda ou direita?
Com a noite caindo rapidamente, Theo decide arriscar. Percebendo que eu teria que passar uma noite fria ao ar livre, me esforcei ao máximo para tentar achar o caminho de volta para o acampamento. Eu tomava remédios importantes para a operação do coração que fiz, então precisava voltar para tomar eles. Tomou seus remédios? Tomei mais cedo. A medicação de Theo é essencial para regularizar seu coração. Mas ele a deixou no acampamento. Perder doses pode fazer seu coração sair de controle e colocar sua vida em perigo imediato. No acampamento deles, Pauline está cada vez mais preocupada. Ele quase consegue se deixar em crise só de pensar nisso, se não tivesse os comprimidos. Meu coração não estava nada bem. Eu consegui ouvir ele batendo forte dentro da minha cabeça. E quanto mais andava, pior estava ficando. Theo apostou sua vida que a direção escolhida irá levá-lo à segurança. Ele continua ignorando a regra principal do sertão: ficar onde está quando se perder. Eu parti para seguir a trilha. Devo ter a seguido provavelmente por 1 hora. Sua aposta está prestes a falhar. Quando a trilha acabou, pensei que azar. Claro que a trilha que eu escolhi seguir era a trilha que levava no nada. Theo andou quilômetros na direção errada. Em vez da segurança da comunidade aborígene, ele acabou no fundo do deserto. Minha sorte não estava nada boa. Olá, Theo. Brian, me escuta? Pauline aqui. Pauline, a gente tá arrumando as coisas aqui. Preciso te dizer uma coisa séria. Theo ainda não voltou. O quê? Neste ponto, já estava escuro. Fomos até onde eles estavam, mas nenhum sinal de Theo junto com eles. A esposa de Theo soou o alarme, mas a busca só pode começar ao amanhecer. Mas sem a medicação, pode ser tarde demais. Mas não é o único perigo que Theo enfrenta. No inverno, as temperaturas no deserto caem muito. Ele está vestido apenas com roupas finas de algodão e corre sério risco de hipotermia. Meu Deus, que frio horrível. De noite ficava muito frio, assim que o sol sumia, o calor todo ia junto. Pensei comigo mesmo, bem, ok, preciso encontrar um lugar para me enfiar e me tirar desse tempo ruim. Theo encara outra decisão crucial. Eu tinha que decidir se andava o caminho todo de volta ou se tentava achar algum lugar para acampar e passar a noite. Decidi procurar por algum buraco onde os cangurus dormiam. Theo abandona a cerca, sabendo que corre o risco de não encontrá-la novamente. Trocando a segurança da cerca, Theo parte à procura de um abrigo. Mas é perigoso. Fiquei um pouco inseguro quando cheguei lá. E não eram cangurus que tinham lá. Se fosse algum, tudo bem, eles só iam pular e ficar mais assustados do que eu ficaria. Meu medo era de que fossem dingos.
dingos frequentemente dormem em buracos de canguru e atacam se forem perturbados. Lembro de ter entrado segurando forte na minha picareta. Se eu incomodasse eles, podia ter problemas. Ele não tem outra opção a não ser entrar cautelosamente no abrigo. Se ficar ao ar livre, provavelmente morrerá de frio. A caverna está vazia, oferecendo abrigo, mas muito pouco conforto. O fato de que eu estava vestindo só uma camisa de algodão e jeans estava me deixando morrendo de frio. Continuamos procurando por todos os lados e buzinando, e eu me levantava e gritava muito chamando o nome dele. E foi aí que percebemos que a situação era bem séria. Conforme anoitece, ainda não há sinal de Theo. Então Pauline e Brian pedem ajuda às pessoas que conhecem cada pedaço deste terreno, os aborígenes locais. Posso te ajudar? Nós perdemos um amigo nosso a uns 8 quilômetros lá acima da trilha. Ele tem água? Não. Derek, vá buscar o resto. Sem saber que uma operação de busca está em andamento, Theo enfrenta uma longa e fria noite sozinho. Lá estava eu, encolhido naquele buraco na pedra que cobria provavelmente só 2/3 do meu corpo. Lembro de ter ouvido uma moto e me sentado, procurando de onde vinha o barulho, tentando ver se eu achava alguém. Comecei a correr em direção aos faróis, acenando e gritando. A moto era muito barulhenta, então não ouviram meus gritos ou qualquer outra coisa que fiz. Aí apenas seguiram em frente e os perdi de vista. Não acreditava naquilo. Foi aí que percebi que passaria a noite ao ar livre. E também percebi ali que estava em apuros. Theo sabe o que acontecerá com ele se ficar exposto ao sertão à noite. Bando de idiotas. Pensei que eu estava acabado.